Por que devemos nos confessar com o Padre? Essa é uma grande questão teológica e eu vou abordar essa questão com muito cuidado, com o grande objetivo de ajudar outras pessoas a conhecer a verdade e a colocar essa verdade em prática. Assim como Jesus Cristo nos disse: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Ou seja, essa passagem está muito clara. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem que levar essa verdade para o alto e não deixar escondido como uma luz debaixo da cama. A gente deve colocar essa luz no alto para que ela possa iluminar outras pessoas. E esse é meu objetivo, esse é meu dever e eu faço isso com muito amor. Neste vídeo, eu vou abordar algumas questões teológicas, vou explicar exatamente o que é a confissão, vou relatar a minha experiência. Eu espero profundamente que esse vídeo toque o seu coração. Qual é a diferença de me confessar com o Padre e pedir perdão diretamente a Deus? Somente Deus pode perdoar os pecados. Por que eu devo me confessar com o Padre? O Padre é um mero ser humano, assim como eu, que também é pecador? Eu quero começar explicando o que é um sacramento. Sacramento, de forma bem simples, bem objetiva, bem prática, é um canal por onde a graça de Deus se manifesta. Na igreja, nós temos 7 sacramentos instituídos por Cristo. Esses 7 sacramentos, eles servem para nos santificar e nos dar a salvação. Todos os 7 sacramentos foram instituídos por Cristo e todos os 7 sacramentos eles também têm embasamento bíblico. A confissão é um desses sacramentos. Bom, e agora intensificando um pouco mais o desenvolvimento desse tema, qual que é a diferença de forma bem prática entre você se confessar com o padre e se confessar diretamente com Deus da sua casa, por exemplo? É possível você receber o perdão de Deus mesmo se confessando em casa? Sim, porém existe uma diferença entre as duas coisas. Ao pedir perdão diretamente para Deus, esse perdão só será concedido, só será válido se você tiver o que a igreja chama de contrição perfeita, ou seja, você deve ter um arrependimento profundo e verdadeiro. E lembrando que arrependimento ele não é culpa, ele não é emoção. Arrependimento está muito mais condicionado à sua capacidade racional do que emocional. É um gesto de amor, de escolha, de vontade. Ou seja, o perdão que você recebe ao se arrepender e pedir perdão diretamente com Deus, ele é proporcional ao seu arrependimento. E nós temos uma grande diferença quando você vai se confessar com o padre. Quando você se confessa com o padre, por mais que você tenha uma contrição imperfeita, você recebe o perdão de maneira mais eficaz e você tem a total clareza que você foi perdoado. Aí a gente entra na segunda questão desse vídeo. A segunda questão que eu trouxe aqui para esclarecer nesse vídeo é a seguinte: mas beleza, entendi que esse perdão que a gente recebe entre de falar diretamente com Deus e falar com o padre é diferente. Mas por que o padre ele pode perdoar pecados se ele é um ser humano que nem eu? Se o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, se somente Deus que perdoa pecados? Veja, de maneira bem clara, o padre ele pode absolver pecados porque ele é representante de Cristo e algo muito maior e mais importante nesse momento. Cristo age inteiramente por meio dele. Mas por que então ele tem essa autoridade e ele representa Cristo? Porque a igreja, ela vem dos apóstolos e o próprio Jesus Cristo permitiu que os apóstolos dessem continuidade na missão de salvação e redenção, que os próprios apóstolos perdoassem pecados. E qual que é o embasamento do sacramento da confissão? Pois afinal eu falei que tinha um embasamento bíblico também.
Bom, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 18, nós temos aqui a primeira confissão, um ato aonde as pessoas confessavam os seus pecados para se santificarem e se libertarem do pecado. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. Ainda que nesse trecho a confissão ela é pública e não privada, a gente vê um exemplo muito concreto de confissão que serve para se santificar e se converter. Agora vamos para o texto bíblico onde Jesus Cristo institui, funda esse sacramento da confissão. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, São Paulo nos fala do ministério da reconciliação por meio de Cristo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, a reconciliação com Deus vem através de um ministério feito por humanos. No caso, um ministério que foi confiado aos apóstolos. Então, vejamos bem, essas passagens, essas três passagens da primeira confissão em Atos, fundação do sacramento em João, pelo próprio Cristo, e São Paulo nos falando sobre esse ministério de reconciliação, esses três pontos nos deixam muito claro sobre o fundamento, sobre o embasamento do sacramento da confissão. Em resumo, isso não é algo inventado pela igreja. Os sacramentos não é inventado. Posso resumir tranquilamente, com muita confiança, que nós devemos nos confessar com o sacerdote, porque Cristo instituiu esse sacramento. Porque Cristo quis que fizéssemos isso para que possamos receber as graças de Deus. Cristo quem falou. Por final, eu quero deixar aqui a minha experiência com a confissão. Eu me confessei depois de 7 anos afastado de Cristo, afastado da igreja, depois de um tempo de muitas tribulações na minha vida, de muitas complicações. Eu me confessei a partir do momento que eu comecei a buscar a proximidade com Deus. Nesse tempo que eu fiquei sem me confessar, eu cometi muitos pecados. E muitos desses pecados foram até mesmo pecados mortais, ou seja, pecados que nos levam ao inferno. A partir do momento que eu estava me confessando, eu sentia vergonha daquilo que eu fiz. Obviamente, antes de ir contar esses pecados, eu tinha feito um grande exame de consciência para que eu fizesse uma confissão verdadeira, que eu pudesse me entregar a Deus naquele momento. Após eu ter realizado a minha penitência, depois de eu ter me confessado, ao sair da igreja, eu tive uma sensação de alívio, uma sensação de paz, que eu falei assim comigo mesmo: caraca, eu posso morrer agora, que eu estou em paz. O que isso significa? Que a confissão ela não só nos reconcilia com Deus, ela não só tem os nossos pecados perdoados, mas a nossa alma, ela fica em paz. A gente pode descansar. Por isso eu digo, se confesse, busque o perdão, busque a reconciliação com Deus. Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para que possamos nos reaproximar
de Deus, para que tenhamos os nossos pecados perdoados, para que sejamos santos e para que possamos receber a graça da salvação. Eu me confessei e agora eu estou entendendo que a igreja nos recomenda se confessar com mais frequência, a cada 15 dias, e eu vou buscar me confessar pelo menos uma vez por mês. Então, de 7 anos sem se confessar, vai passar a ser um mês, uma vez por mês. Se confesse, acima de tudo, porque Jesus quis assim.